Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e hoje nós daremos continuidade ao estudo A Sua Vida Prega. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem meninas? Como estamos? Espero que bem. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom dia, Cris. Bom dia, preciosas. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, Pri. Paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui também estamos bem, graças a Deus. Hoje aqui tá um sol lindo, graças a Deus. Gente, choveu demais. Tem chovido aqui muito, graças a Deus. Mas pensa, tá ficando tudo mofado, as paredes, tá meio difícil, viu? Mas tá bom. Faz parte, né? Faz parte. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui o aviãozinho, ó. Manda para suas amigas, porque hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo maravilhoso que nós tivemos semana passada, né, gente? Meu Deus. Olá, Rosângela, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E minha filha, tudo bem? Andréia Paz, como estamos? Daia... Como vocês estão, gente? Eu compartilhei com vocês uns dias atrás, dias não, foi domingo, né? Sobre o meu livro A Mulher Cristã no Mundo Moderno. Gente, nós temos em estoque, tá bom? Depois é só você entrar no site ericaleite.com, na lojinha, e lá tem os kits que você quiser adquirir, tá bom? 1 livro, 2 livros, 3 livros, enfim. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Gente, ontem que eu esqueci de passar aqui nos stories e avisar vocês que hoje teria estudo. Ainda bem que vocês estão ligadinhas aqui, né? Eu esqueci, simplesmente esqueci. Ontem, meninas, eu assisti... Ontem não tinha nada na igreja. E aí eu parei um pouquinho por aqui para mim assistir aquele documentário, né? Tipo uma minissérie da Boate Kiss. Que coisa, gente, que tristeza, que angústia daqueles pais, que ambiente terrível. Se vocês não assistiram, é pela Netflix, assista, porque faz a gente refletir muito, sabe? Muito mesmo. Faz a gente refletir muito. E, enfim, foi bem triste. Aí eu esqueci de vir aqui falar com vocês. Acabei, como se diz, fui deitar. Mas tudo bem? Bom dia para vocês também, bom dia. É cada coisa que a gente fica... Eu gosto muito, gente, de documentário. Já compartilhei muito aqui com vocês a respeito de documentário, de biografia. Eu sempre leio livros de biografia. Eu acho que você cresce muito como pessoa. Conhecer a trajetória de outras pessoas, ser uma mulher informada. Eu acredito que isso traz, assim, muito crescimento pessoal para cada uma de nós. Então, eu tô aqui com uma biografia para ler da Anne Frank. Assim que eu terminar, eu ganhei um livro também muito bacana, de uma ovelha. Eu vou começar a lê-lo, aí depois eu quero ir para essa biografia da Anne Frank. Para mim, uma das biografias mais incríveis que eu já li foi da Golda Meir. Ela foi a primeira ministra, a primeira chefe de Estado de Israel. Gente, fantástico. Meu Deus. Meninas, vamos lá. 8h05. Vou começar aqui já orando pra gente poder entrar na palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito possa ministrar o coração de cada uma de nós, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar lugar em nossas vidas, em nosso coração, para fazer e trazer a transformação na qual ela foi designada. Senhor, visite o coração de cada uma, de cada pessoa que vier assistir esse estudo, ó Deus querido, que eles possam ser visitados pelo teu poder, visitados pela tua glória, que os olhos dos seus entendimentos sejam abertos para que eles venham entender o que a tua palavra nos convoca. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá?
Meninas, pois bem, deixa eu falar algo para vocês. Hoje nós estaremos dando a continuidade do nosso estudo para as mulheres que iniciamos na semana passada a respeito sobre a sua vida prega. E nós falamos sobre Barnabé. Nós começamos destrinchando a palavra em relação de como que o evangelismo, que a obra do Senhor, ele ganhou força, porque a palavra de Deus começa testemunhando, dizendo as características, as qualidades de Barnabé. Enquanto nós vivemos em um tempo que o que nos impressiona são os dons, os talentos, que a gente acredita que a obra ela tem um crescimento, ela se expande, porque uma pessoa tem certa influência, ou porque uma pessoa ela tem um dom, ela tem um talento, ela sabe fazer as coisas. Nós vemos pela palavra que esse preparo, essa capacidade, se eu assim posso dizer, ela não são fatores determinantes para que uma obra cresça. Sim, vai fazer muito barulho, né? Muitas igrejas hoje estão inchadas porque temos pessoas muito hipertalentosas, mas o fator determinante não é o que aquelas pessoas fazem, mas quem são aquelas pessoas. O fator determinante não é o que eu faço, mas sim quem eu sou. E como prova disso, a palavra dá testemunha a respeito de Barnabé. Quando a Bíblia diz que aquele homem, a obra ganhou força, ela teve um desenvolvimento porque Barnabé era um homem bom. E aí, semana passada, não quero ficar aqui, né, voltando, porque senão, enfim, tá o estudo lá, depois você assiste, mas bom não é uma pessoa que é bondosa, né? A gente acha que uma pessoa boa é porque ela é uma pessoa bondosa, ela faz boas coisas, mas isso qualquer um pode fazer, qualquer um pode camuflar uma bondade. Então a gente destrinchou essa palavra, bondade está relacionado a trato, a comportamento, a maneira que eu me porto diante das pessoas, mas não somente isso, porque a Bíblia nunca vai deixar brechas para nós. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E foi a partir desse ponto que nós começamos a relatar o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que vai na igreja, que bate ali carteirinha toda semana, não é aquela pessoa que tem uma carteirinha de uma igreja, que bate ponto toda semana. Então nós começamos a falar a respeito disso, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que eu adorno a minha vida. E nós começamos a falar sobre o quebrantamento. Vocês lembram disso? Quebrantamento. Nós hoje vivemos em um tempo em que as pessoas, nós somos um povo muito egoísta, né? Nós somos um povo que é muito independente, né? A gente luta pelas nossas coisas, a gente acredita ser capaz e nós somos, mas nós não temos, o cristianismo não nos permite ter uma vida independente de Deus, independente do seu espírito. Então, o quebrantamento, ele nos leva a um lugar de dependência. Existem inúmeros versículos, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele mora, habita no meio daquele que tem um coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, não deixa. Então, é muito sério essa questão de ter uma vida quebrantada. Uma vida quebrantada nos leva à dependência e quebrantado é um ser limitado, dependente. É a dependência que nos faz voltar a este lugar de secreto, de vida de intimidade com Deus, que nos mantém neste lugar. E por que o quebrantamento, o porquê que essa entrega, né? O porquê que este lugar, ele é necessário. Por quê?
Escreva essa frase que eu vou falar aqui com você. Meninas, vocês estão me ouvindo? Meu esposo ligou. Vocês estão me ouvindo? Meu esposo ligou o carro e eu tô achando que o meu AirPod ligou no Bluetooth do carro. Que ele tá usando o meu carro e aí conecta automaticamente. Estão me ouvindo? Ótimo. Então vamos lá. Obrigada. Obrigada. Isso aí, menina. Escreva essa frase que eu vou falar agora para vocês. A autoridade em falar de Deus está em quem pertence a Deus. Eu vou repetir. A autoridade em falar de Deus está em quem pertence a Deus. Meninas, falar de Deus todo mundo fala. É só você abrir a internet. Outras religiões, outras crenças. Falar de Deus, todo mundo está falando. Um monte de gente fala de Deus. Mas a autoridade naquilo que fala a respeito de Deus só está em quem pertence a Deus. E eu vou te provar na palavra, tá? Que não é todas as pessoas que falam de Deus têm autoridade para falar de Deus. Olha só. Salmos. Opa, deixa eu até marcar aqui. Meu Deus. Salmos 25. Verso 14. Diz o seguinte. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outras versões diz o seguinte: os segredos do Senhor é para os que o temem, e ele fará saber a sua aliança. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós estamos descorrendo. Lembra que a Bíblia disse, que a palavra do Senhor diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito. Então, aquilo já é um resultado. E eu estou aqui compartilhando com vocês o caminho que leva a ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas eu vou vir aqui ainda com um estudo só sobre isso. É uma palavra assim que o Senhor me deu, que eu ministro muito em congressos de mulheres. E porque aqui eu gosto mais da gente... porque existe, abrindo parênteses aqui, meninas, é porque não é que existe uma diferença. Quando eu estou num congresso de mulheres, eu tenho um tempo ali determinado, e eu tenho um tema, e eu tenho algo para entregar, e aqui nos estudos a gente tem também um tema determinado, mas eu não fico presa aos 60 minutos, mas eu posso destrinchar a palavra, os versículos, e se não termino a tempo, eu consigo trazer no próximo estudo. Então, existe um pouco dessa diferença, mas eu tenho uma ministração, que é uma pregação, sobre a mulher cheia do Espírito Santo. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, quando a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, está falando de um resultado. E como eu gosto de fazer o bolo junto com vocês, nós estamos falando de como chegar a esse resultado. Então, nós estamos falando do quebrantamento, que é uma pessoa que se quebranta, uma pessoa que vive, que se leva a ser dependente do Senhor, que decide ter uma vida que não seja independente do Senhor, porque é isso que o cristianismo nos convida. O cristianismo, gente, Deus ele vai falar assim, ó, me dê a sua independência. Me dê o seu eu. Me dê a sua vontade própria. É fácil? Não é. Não é. E é o que eu conversei com uma pessoa semana passada. Eu falei assim, tenha paciência. Tenha paciência. Nós precisamos ter paciência com nós mesmos, porque não é do dia para a noite, senão a gente acaba irritando. Cara, eu não quero saber desse evangelho, porque tudo desse... Calma, gente. Vamos com calma. É todo dia uma entrega, todo dia uma renúncia. E aquilo não se torna mais peso para você. Quando você vai compreendendo o porquê Deus está te pedindo as coisas. Às vezes a gente quer entregar tudo.
sem uma compreensão daquilo que estamos entregando. Por isso que a gente começa a ter decepções. Mas quando você vai entendendo, olha, minha filha, eu tô te pedindo isso, e você, olha, filha, eu tô te pedindo aquilo, você, chega um momento que não se torna mais um peso, sabe, pesaroso que Deus está te pedindo, entende? Então, olha o que esse versículo está falando. Novamente, você só tem autoridade para falar de Deus quem pertence a Deus. E aqui nós temos Davi dizendo assim que o segredo, a intimidade de Deus, gente, nessa versão aqui dessa minha Bíblia, que eu amo, vocês sabem que eu uso essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de pregação expositiva do Hernani Dias Lopes. Vocês não têm noção dessa Bíblia, gente. Para estudo, né? Se você não tem ainda, se você está montando a sua biblioteca com os comentários bíblicos, lá nos diversos, eu compartilho muito, lá nos destaques diversos, eu compartilho muito com vocês o arsenal que nós temos aqui em casa. E tem muito tempo que eu não compartilho nos stories, né? Eu tenho que compartilhar algumas coisas novas que chegaram por aqui. Mas então, se você ainda não, você está montando seus comentários bíblicos, né? Se você não tem, uma Bíblia fantástica que é, meu Deus, é essa aqui. Então, nessa versão fala assim, a intimidade do Senhor. Outras versões vão dizer os segredos do Senhor. Eles são para os que o temem. Pronto, gente, eu não consigo entender essa diversidade, essa generalização que eles fazem da palavra, que Deus fala com todo mundo, que Deus entrega a todo mundo. Eu queria ver isso na Bíblia. Eu queria, porque não é isso que a palavra diz, gente. Não é isso. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Está aí que o segredo, que a intimidade, Deus revela para aqueles que o temem. E ainda dá continuidade. E ele fará saber a sua aliança. Deus vai falar a sua aliança. Deus vai compartilhar os seus segredos. Deus vai compartilhar a sua aliança para aqueles que o temem. Pronto. Aqui já tem um red flag, que a gente chama. Aqui já tem um sinalzinho vermelho. Porque as pessoas acham que temer a Deus, se você chegar dentro de uma igreja, se você chegar dentro de um local de trabalho, se você chegar no meio de qualquer pessoa e falar assim, quem teme a Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas será que nós sabemos o significado da palavra temer a Deus? Porque esse texto condiciona que a intimidade do Senhor, que os segredos do Senhor, ele revela somente para aqueles que o temem. Então ele condicionou. E a gente tem a mania de generalizar. Deus está falando com todo mundo. Deus está falando com toda a crença. Todo mundo tem Deus no coração. Quando ele aqui está sendo explícito, quando ele aqui está condicionando que é para aqueles que o temem. Quem são esses que temem a Deus? Aí vai outra pergunta. Quem são esses que temem a Deus? São todo mundo que diz, eu temo a Deus, eu creio em Deus. Irmãs, até o diabo crê, minha filha. Entra aí para a fila. Até o diabo crê. Mas ele não o teme. Quer dizer, ele teme e estremece. Muito mais do que eu e você. Ele não obedece. Até o diabo crê. Então tá todo mundo crendo. Crer não é o problema. Quem são essas pessoas que temem a Deus? Eu posso trazer um estudo só sobre isso aqui para nós. Da gente, assim, varrer as escrituras, varrer a palavra de Deus e encontrar pontos e detalhes a respeito de quem são aqueles que temem a Deus. Mas eu vou aqui simplificar, mas assim, resumir para a gente não se prender a isso, porque eu tenho que continuar o estudo. O que é o temor a Deus? O temor a Deus é o vislumbre da sua glória. Tem um rios aqui que eu coloquei da ministração de uma pregação minha em Manaus. E foi esse rios que viralizou, já passou de 200 mil visualizações, que fez essa página aqui minha, né? Assim o Senhor quis.
de pular de 20 mil seguidores para quase 50 mil seguidores. Sim, foi por causa daquele Reels, por causa daquela palavra. É o vislumbre da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que até o diabo teme e estremece. É um vislumbre da glória de Deus. É um vislumbre da presença do Senhor que me constrange a tal ponto, porque não é ter medo, que me constrange a tal ponto que faz com que eu, Érica, tenha uma reação diante dessa glória. Deus se mostra em glória, é igual quando Deus apareceu para Moisés, quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, quem ver a minha glória não permanecerá vivo. Então eu vou te deixar pela fenda da rocha, Ai, Senhor, que você veja as minhas costas. E ele temeu. Ou seja, é um vislumbre da glória de Deus que faz com que eu tenha uma reação diante daquilo que eu estou vendo. E qual é a reação? Então, bem escrachado, o temor a Deus, o vislumbre dessa glória, é o freio da Érica. A minha reação a essa glória, a esse esplendor da glória de Deus, esse temor, vai fazer com que eu tenha uma reação. Toda ação gera uma reação, que será o meu freio. É o temor a Deus que não me deixa cair na cama de outro homem. É o temor a Deus que não me deixa ir parar nas baladas da vida. É o temor a Deus da Érica, tá? É o temor. Conforme eu vou vislumbrando aquela glória, limites vão sendo estabelecidos na minha vida. Santidade, que é o próximo texto que nós vamos entrar aqui, que nós vamos destrinchar. Ou seja, o temor a Deus vai gerando certo nível de intimidade em mim, que vai sendo um freio moral e ético da Érica. Porque eu passo a temê-lo, eu passo a ter o vislumbre da glória que faz com que eu reaja de maneira que obedeça a sua palavra. De uma maneira que eu temo e assim me comporto. Eu temo e assim eu faço. Eu temo e assim eu renuncio. Eu temo e assim eu abandono. Então a Bíblia está dizendo que ele vai revelando os seus segredos, condicionando para aqueles que o temem. Que o temor é aquele que me faz caminhar, lembra? É aquele freio, é aquele que me faz caminhar de uma maneira em obediência à sua palavra. E assim ele começa a me revelar os seus segredos. Então isso quer dizer que o próprio Deus é que nos aceita nessa comunhão secreta consigo. É ali que ele entrega a sua palavra, o seu conceito, a sua doutrina, o seu discernimento. Então a autoridade para falar de Deus está naqueles que pertencem a essa aliança, que pertencem a Deus. Meninas, e qual é o resultado dessa aliança? O próprio Davi deu continuidade no Salmos 38:8, quando o Senhor começa a falar o quê? Eu te instruirei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Se você é mãe, uma tia, uma avó, você tem filho, as minhas meninas, só de olhar dentro dos meus olhos, ela já entende o que eu tô falando, né? Já entende o que eu tô falando. Então precisa estar perto para entender o que Deus está falando, né? Precisa estar perto. Então, meninas, nós não temos como anunciar a mensagem da vida sem vida. Sem vida. Então ninguém sustenta por muito tempo um fruto na qual elas não possuem. Por isso que a cada decepção, por isso que as pessoas estão
as pessoas estão caindo, estão desistindo da fé, estão se esfriando, distraindo no caminho, porque não estão dando atenção às suas raízes, a lugares que elas estão fincando, a esse quebrantamento dos seus corações, a que níveis estão os seus relacionamentos com Deus. Nós precisamos trabalhar quem somos por dentro. Por dentro. Meninas, as nossas vidas precisam caminhar de joelhos. De joelhos. Então, como seria isso possível, né? Eu quero ler 2 versículos para vocês. Novamente, dentro disso, quem é que o Senhor está aceitando na sua presença? Quais são essas pessoas? Quem são essas pessoas cheias do Espírito? Beleza. Qual é o caminho? Quem são essas pessoas que Deus está aceitando na sua presença? Vamos lá. Vamos lá. Salmos 24. Meu Deus. Salmos 24, do 3 ao 6, que diz assim. Ai, meu Deus, peraí. Meu Deus. 3 a 6. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem, meninas? Aquela que não pinta cabelo? Aquela que não usa calça? Já sei. Aquela que não usa maquiagem. Não é assim que eles ensinam? É aquela que... Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Se tem homens aqui nos ouvindo, aquele que está de gravata, terno. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquela que é da igreja X, que é da igreja Y, aquela que é da igreja A, B, quem? Porque você e eu adoramos dizer quem pertence a Deus e quem não pertence, né? Adoramos. É a minha igreja, que todo mundo é salvo, é quem está na minha igreja. Não, é aquela que homem senta de um lugar, mulher de outro. Quem subirá? Cara, é por isso que eu amo a palavra. Por isso que eu falo, você tem que estudar a palavra, para você não cair dentro de parâmetros humanos. Doutrina, dogmas, todas nós igrejas temos o direito, porque são dogmas, tá? Preste bem atenção nisso, que eu não estou indo contra dogmas. Os dogmas são necessários para trazer organização para dentro da igreja, correto? Então algumas igrejas têm alguns dogmas para manter a ordem dentro das suas igrejas. Mas o que eu não aceito, o que eu repudio, o que eu fico furiosa, é pessoas doutrinar dogmas. É pessoas pegar dogmas e fazer daquilo uma sentença bíblica. E quem não segue está indo para o inferno. É isso que eu tenho pavor. Eu tenho, meu Deus, repulsa disso. Entendeu? Então eu vou te falar quem que a Bíblia diz que pode subir ao Monte Santo do Senhor. Quem é que pode entrar no seu santo lugar? Tá? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Pronto, meninas, tá vendo? Eu trouxe tanto versículo. Só nisso aqui também já dá outro estudo. Quem são esses que têm mãos limpas e puros de coração? Meu Deus do céu. Que não entrega a sua alma à vaidade. Pronto. Tá aí, pastor, vaidade. Gente, eu tenho um estudo bíblico, tá aqui, tá lá para baixo. Vocês procuram aí. Sobre vaidade. Vaidade não está relacionado a estereotipo. Por isso que eu não falo que eu sou uma mulher vaidosa. Não existe mulher cristã vaidosa. Nós somos zelosas. Depois você vai lá e assiste. Porque eu acho tão interessante, porque isso é ignorância, porque até o dicionário português, depois você vai no Google, vai lá no Priberian ou no Aurélio e procure a palavra
vaidade. É alguém oco, vazio. E eles falam que vaidade é uma mulher que cuida da pele, que cuida do seu cabelo. Não, meninas. Tá vendo como que a gente precisa estudar? Não, meninas. E aí você vai estudar na Bíblia o que é vaidade. Vaidade é adoração a outros deuses. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Então sim, minha filha. Se a sua estética é um ídolo para você, então é vaidade, tá bom? Todo exagero é vaidade. Mas enfim, vamos continuar. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aqui nesse versículo, aqui na Bíblia, nessa versão do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: aquele que é limpos de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Nessa outra versão que eu li para vocês, que é a Almeida Corrigida, fala vaidade. Nem jura dolosamente. Olha só, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha só para você ver. Deus... Ai, Senhor, olha só para você ver. Nós lemos aqui que os segredos do Senhor, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. O temer a Deus é um vislumbre da sua glória, que leva as pessoas a obedecerem a sua palavra porque tiveram a impressão, tiveram o contato de quem Deus é. Isso gera temor. O temor fará com que eu tenha uma reação em relação à palavra, que será a maneira como eu regido a minha vida, né? A maneira que eu lido com a minha vida. E aí a gente vai continuando e ele vai falando assim, pois é, porque são esses, né? Esses de mão puras, limpo de mãos e puros de coração. Limpos de mãos está falando de ações. Não vou entrar em detalhes, que senão, minha filha, é outro estudo bíblico. Depois a gente vem destrinchando. E aí ele fala puros de coração, né? O que é puro de coração? Lembra que todo pecado que tem vida, ele nasceu no coração, né? Então, limpos de mãos, está falando de obras, e puro de coração, intenções e motivações. Que não entrega sua alma à vaidade, ou seja, não tem outro ídolo na sua vida a não ser Deus. E nem jura enganosamente ou dolosamente, ou seja, que não tem mentira, que não tem dolo, que não faça mal. Este lugar, essa geração, é daqueles que buscam pela face de Deus. Então olha que texto fantástico. Ele começa descrevendo o lugar santo de Deus, o lugar onde Deus habita. Depois ele descreve as qualificações daqueles que estarão ali naquele lugar, naqueles que poderão estar ali naquele lugar. Mas termina dizendo quem são esses que conseguem essa qualidade, que é a geração que busca a sua face. Meninas, você faz parte dessa geração. Ai, meu Deus. Você faz parte dessa geração. Eis-nos aqui, Senhor. Essa geração que busca pela face do nosso Deus. Talvez você vai dizer, pastora, mas isso é impossível. Meu Deus, isso é impossível. Não, gente. Não é impossível, não. Davi, ele responde porque se torna possível ter essa conduta e também se torna possível ter essas características. Porque este é o resultado daqueles que buscam a face de Deus. E buscar a face de Deus não se resume em ir à igreja, gente. Sabe, buscar a face de Deus não resume ir em congressos. Buscar a face de Deus está em esforçar-se, em achar, descobrir, é correr mesmo atrás. É examinar minuciosamente, investigar, pesquisar, esquadrinhar. Esse é o significado da palavra buscar. Vai no dicionário que tu vai ver.
Então, sabe quando você tem um propósito na vida? Você quer comprar algo, fazer uma viagem ou fazer uma faculdade, você estuda, você busca, você pesquisa, É isso, gente. Quando a gente quer buscar a face de Deus, é esquadrinhar, é buscar minuciosamente, é pesquisar. E aquilo é incansável. E você não faz isso em nenhuma hora de culto dentro da igreja. Você quer, sabe? A nossa igreja no sábado, de sexta-feira, do dia 22, meia-noite de sexta-feira, às 10 da sexta-feira, às 10 do sábado, a gente estará em oração. 24 horas a igreja estará aberta para período de oração. Buscar. Encontrar meios, semana de consagração, jejum, consagração, é em casa, enquanto eu estou cozinhando, é ouvindo um podcast, é tendo o meu tempo de oração com Deus, é buscar. Gente, a gente busca por tanta coisa na vida da gente, a gente busca por tantos objetivos, temos tanta vontade de tantas coisas. Eu estava vendo, falei com vocês ontem, tem 10 anos que aquelas famílias buscam por justiça e procuram meios. Qual é o seu fervor, a sua dedicação para buscar a face de Deus? Para buscar a face de Deus. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Pedro disse. 1 Pedro, estou olhando as horas, né? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: ai, Senhor, pelo contrário, outra versão diz, mas é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a sua maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo como eu sou santo. Agora você está entendendo o temor? Gente, se isso não gera temor em ti, menina, é porque tu realmente precisa buscar a Deus. Porque eu vou lendo a palavra de Deus, a gente vai ministrando a respeito de Deus, é impossível não sentir Deus aqui dentro do meu escritório comigo. Ou você sentir Deus aí com você na sua casa. A presença dele você precisa sentir a presença dele. A presença, é nítida a presença dele aqui comigo, né? A sua presença. Olha só para você ver o que a palavra está dizendo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos. Ou seja, é um imperativo, você sede. Não está dizendo assim, olha, vai em tal lugar que você vai conseguir ser santo, ou eu vou te fazer santo. Não, ele está nos dando a responsabilidade, trazendo para mim e para você a responsabilidade. Seja você santo. Nessa versão, tornai você santa. Você tem que se tornar santo em todo o vosso procedimento, em toda a sua maneira de viver. Porque sede santos, porque como eu sou santo. Pronto. A minha pergunta é, você consegue compreender o que o apóstolo Pedro está te pedindo? Está me pedindo? Meninas, eu sei que olhando para esse texto, naturalmente, porque é aí que a gente o que a gente faz? Eu sempre vou ter a tendência de procurar justificativas eu vou procurar situações para justificar meus comportamentos. Não, eu ser santa igual a Deus, não tem como. Isso aí não tem como. Então eu sempre vou procurar meios para justificar certos comportamentos meus, correto? Naturalmente, menina, seria impossível ter essa conduta. Desanima.
Porque quando nós olhamos para nossas vidas, a gente vê o quanto que nós somos falhas. O quanto de erro que nós temos. O quanto que a gente peca. E o próprio apóstolo Paulo disse, aquele que não peca já está pecando, já está mentindo, porque todos nós pecamos. O quanto a gente erra. O quanto a gente luta pelos nossos pecados. Então, a Bíblia não está dizendo que nós alcançaremos a santidade divina de Deus. Mas também a palavra não iria pedir algo para mim, para você, que nós não fôssemos capazes de buscar. Ele está falando de uma maneira de viver. Então, a gente sim vai pecar, a gente sim vai errar, a gente sim vai falhar, porque isso é humanidade. Mas a palavra está querendo dizer que existirá um esforço. Porque, novamente, como aquele jargão que todas nós conhecemos, o crente, ele não peca por escolha, ele peca por acidente, né? Porque em todos os momentos que eu e você tiver uma escolha, aquela responsabilidade, ela se torna para nós. Eu tenho a escolha. Eu tenho a escolha, por mais que doa. Então, existe um esforço e sozinho nós jamais conseguiríamos. Lembra que nós estamos falando de uma caminhada? O compromisso, presta atenção que eu vou falar para vocês, o compromisso pessoal com Deus, aleluia, o compromisso pessoal com Deus traz consigo a habitação de alguém. E quem é essa habitação? O Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, ó, quando lá em Atos ele foi elevado ao céu, eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Então, o compromisso, quando você vai para esse compromisso pessoal com Deus, ele não deixa nós, Deus dará, né, como se diz aí fora. Ele deixa conosco o Espírito Santo. Então, isso se torna possível, esse esforço se torna possível porque nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Então, é aonde entra outro estudo fantástico, que é o fruto do Espírito nas nossas vidas. Porque o fruto do Espírito vem para substituir os frutos da carne. Os frutos do Espírito vêm para combater os frutos da carne. Então, e o fruto do Espírito, na sua totalidade, produz a semelhança do nosso Criador. Então, o Espírito do Senhor aplica o senhorio de Cristo à nossa vida em um todo. Então, nós não temos como nos omitir, nos esquivar de lutar em ter uma vida santa. Porque pelo Espírito Santo nós temos essa possibilidade. Mas na condição de busca, de secreto e de intimidade. Meninas, se as palavras que anunciamos do Evangelho Santo não prover de um coração, de uma vida santa, elas serão destituídas de poder e autoridade. Mais uma vez está anulando a nossa eficácia, dom, talento, influência. É por isso que a vida de Barnabé foi capaz de trazer tanta transformação simplesmente por causa do seu caráter e por ele ser cheio do Espírito. Porque as palavras que nós anunciamos do Evangelho Santo precisa ser provida de um coração, de uma vida santa. E se não for, ela será destituída e desprovida de poder e autoridade. A gente só vai estar compartilhando informação. Meu Deus. A única santidade verdadeira é aquela manifestada por meio de um viver consistente e santo. Calma, porque eu já sei que a cabecinha sua já deve estar, como que eu posso ser? Calma, calma aí, vamos devagar. Vamos devagar. A única santidade verdadeira é aquela que manifesta por meio de um viver consistente e santo. Não é impossível, meninas, porque o Espírito Santo nos possibilita. Mas a minha pergunta para você é: o quanto você está disponível para essa busca? O quanto você está disponível para essa entrega? O quanto você está disponível para essas renúncias?
Sabe por quê, meninas? A esterilidade espiritual é o resultado de uma vida cristã infrutífera. De uma vida cristã pobre em relacionamento com Deus. Então nós estamos assim com os altares cheios, com as igrejas lotadas de pessoas que têm esterilidade espiritual. Só passam informação, mas tem esterilidade, porque é resultado de uma vida infrutífera. Aí vem a pergunta, como que eu busco santidade? Meu Deus, já estamos terminando, presta atenção. Como eu busco santidade? Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de assistir pornografia, eu quero parar de masturbar, né? Vamos ser sinceros, eu quero parar de falar mal dos outros, eu quero parar de ter inveja, eu quero parar de me comparar, eu quero parar de ser gananciosa, eu quero parar. Pastora, como que eu busco santidade? Meninas, tá preparada porque eu vou te falar aqui? Primeiro, se você quer, vamos lá, buscar a santidade. Primeiro, identificando o que não te permite ter uma vida de santidade. Ah, minha filha, isso aí... Não, isso aí tu sabe. O quê? O que é que está... Você fala pra mim, pastor, eu quero ter uma vida de santidade. Mas você tem acesso e contato com tudo aquilo que te impede ter uma vida santa. Você quer ter uma vida de santidade? Então, primeiro, o que é que você convive, o que você tem, o que você faz, seja lá o que for. Identifique o que não te permite ter uma vida de santidade. O quê? Você mantém o mesmo ciclo de amizade? Você fica olhando o que você não tem que olhar, o que alimenta o que você sente? Você fala comigo, pastora, eu quero largar a pornografia, mas você vai lá naquele site, todo dia digita, minha filha, pega esse seu computador, entrega na mão de alguém e fala assim, guarda para mim por um tempo. Ou então, desliga a internet da tua casa. Gente, existem coisas que a gente vai ter que ser radical. Você quer parar de beber, você quer parar de estar na balada. Oi? Vê quem são as pessoas com quem você está se sentando. Quais mesas que você está se sentando. Eu quero ter uma vida de santidade, parar de falar mal de pessoas, ser fofoqueira. Cara, olha o teu círculo. Se afasta dessas mulheres. Que só leva você... Moral da história, se afaste daquilo que está te fazendo pecar, menina. Sabe por quê? Se você for um versículo acima, lembra que a gente leu do 15 ao 16? Se você for no 13, o versículo 13, o apóstolo Pedro vai estar falando assim, tanto que tá aí, não. Depois você olha na sua Bíblia, ó, santidade na vida. Porque não é isso que tá falando aqui, ó. O que é ser de santos em toda a sua maneira de viver? Então tá falando de comportamento. Vamos lá. Olha o que o versículo 13 disse. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo. Não precisa ir pro Google, não, porque eu já fiz o dever de casa para vocês, tá? Já estudei para te entregar aqui. O que significa a palavra cingir? Olha o que o versículo 13 está falando. A gente está dizendo, a palavra está falando, sede santos como eu sou santo. Sede santo em toda a sua maneira de viver. Pastor, eu quero ter uma vida de santidade. Ok, então primeiro eu preciso identificar o que é que não me permite ter uma vida de santidade. Porque está falando de maneira de viver. Beleza. Quando você inicia os versículos, você vai ver que o apóstolo Pedro está falando assim, você tem que cingir o seu entendimento. Por isso que eu falo, a gente ama espiritualizar um monte de coisa e tira a responsabilidade de nós.
mas a responsabilidade é nossa. Cingir o vosso entendimento. A palavra cingir significa cercar, fechar, rodear. Ou seja, o que o apóstolo Pedro estava dizendo? Cerque o seu entendimento. Ou seja, cerque o seu conhecimento de Deus. Cerque o vosso entendimento. O que você aprendeu de Deus? O que você sabe de Deus? Proteja. Porque o diabo, ele quer roubar o que você aprendeu a respeito de Deus. Cerque o seu conhecimento, o seu entendimento a respeito de Deus. Então, meninas, preste atenção. Quem está buscando a santificação não pode se dispersar. Não pode ter uma mente dispersa. Uma mulher que está buscando a santidade, ela precisa cingir o seu entendimento, ela precisa cercar. Olha, peraí, a Bíblia diz que é pecado. Pode vir outro crente falar para ti. Pode vir outro crente falar para você, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui deixa de bobeira. Não, cerca, cinge o seu entendimento. O que eu aprendi da palavra? A palavra está falando que isso aqui está errado. Eu tô querendo, eu tô desejando, os meus amigos, até mesmo alguém dentro da igreja, não é bem assim não, que isso, tá? Cinge, menina. Cinge o seu entendimento. Ou seja, não tem como ter mente dispersa. Sua mente precisa estar firme na palavra para compreender os preceitos divinos. Então, deixa eu falar uma coisa louca aqui para você, com respaldo bíblico. A santificação começa na sua mente. O processo de santificação começa pela mente, meninas. Tanto que o apóstolo Paulo disse o quê? Gente, onde é que está a transformação da pessoa? O processo de santificação, de transformação dela. Transformai a vossa mente, o vosso entendimento. Para que experimenteis e tal, e aí vai. Santificação começa pela mente. E aí ele continua. Cinge o vosso entendimento, ou seja, cerque seu entendimento. Cerca aí. Porque vai vir flecha de tudo quanto é lado, que a Bíblia chama de dardos inflamáveis do inimigo. Vai vir. Seta. Cerca o seu entendimento. Sede sóbria. Meu Deus do céu. Sede uma mulher sóbria. O que é ser sóbrio? Sóbrio é estar no pleno domínio de sua capacidade racional. Peraí. Eu tenho domínio da minha capacidade racional. Pensar antes de fazer. Pensar antes de falar. O que mais que o dicionário bíblico diz a respeito de ser sóbrio? Ser calmo. Ser estável. Controlada. Ponderada. Meninas, 90% das coisas que a gente faz, dos problemas que a gente entra, das confusões, é porque a gente falou sem pensar, a gente agiu sem pensar, explodiu, né? Vamos falar no linguajar. Quando a Bíblia está falando, sede sóbrias. Olha como que começa a santidade, gente. E a gente tá achando que a santidade começa nos 30 dias de jejum, de consagração, de papapá. Gente, isso aí é consequências. Mas, minha filha, a primeira santidade começa aqui, com a transformação da sua mente. Em seu comportamento, em ser sóbria. Do que adianta você jejuar? Você falar aqui pra mim, pastora, eu jejuo 3 vezes por semana, eu me consagro, mas se você não guarda a sua língua na sua boca, se você fala mal de todo mundo, se você é uma mulher descontrolada, se você é uma mulher que só sai gritando, uma mulher que só cria confusão dentro da igreja, misericórdia, uma mulher que não ouve pessoas, que não sabe ser submissa à liderança, uma mulher que não tem testemunho no trabalho. Gente, pelo amor de Deus, gente, do que adianta? Tá enfiada dentro da igreja, mas cadê os frutos disso? Cadê? Então, meninas, fechando o estudo,
e esperar inteiramente na graça de Deus que está sendo trazida através da revelação. O que ele está dizendo? Eu cerco o meu entendimento, eu sou uma mulher sóbria e eu espero pela graça que está sendo revelada. Ou seja, todo dia Deus vai trazendo revelação para mim de como é que eu vou tendo essa vida cada vez mais consagrada, cada vez mais santificada. Isso que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Barnabé era cheio do Espírito Santo. E por isso que a obra crescia. Sabe, meninas, encerrando aqui, eu e você podemos ser intelectualmente estimulada por tantos sermões que a gente escuta. A gente ouve tantas pregações lindas e podemos ser intelectualmente estimuladas. Como você está sendo aqui agora, talvez através dessa mensagem. Nós podemos ser emocionalmente comovidas por tudo aquilo que a gente ouve. A gente pode receber aplausos de pessoas pelo nosso excelente serviço na obra. Mas os resultados a longo prazo é que irão mostrar em que estrutura nós estamos firmadas. Eu li um livro, ele está até aqui, que é O Coração em Chamas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, é isso mesmo. O Coração em Chamas pelo Espírito. Depois eu tiro foto e mostro vocês. E o autor, ele disse algo incrível, que eu até anotei aqui, sobre a vida espiritual da igreja. Ele disse que nossos cultos, ou qualquer outro tipo de atividade que nós fazemos para Deus, raramente ou nunca serão melhores do que a nossa preparação espiritual. O que ele quis dizer? Que para Deus, meninas, a preparação espiritual que nós temos, aquela entrega, aquela busca a Deus, aquela vida com Ele, é que fará com que a nossa obra para Ele seja aceitável. Ou seja, não é o que eu faço para Ele, mas é literalmente a entrega, a vida nos bastidores que eu tenho, que será aceitável a Ele, que fará com que aquilo seja aceitável. Então, meninas, o que você faz para Deus nunca superará a sua preparação espiritual, a sua vida espiritual. Então, chega de manipulação. Eu posso aqui, hoje, trabalhar as suas emoções psicologicamente, mas eu não tenho como manipular o Espírito Santo. Somente quando nós somos tocadas pela mensagem de Deus e sentimos a profunda obra do Espírito Santo dentro de nós, é que as pessoas ao nosso redor ou aquelas pessoas que nos ouvem serão tocadas pelo Espírito, quando nós estivermos falando, cantando, ensinando e servindo. Em João, capítulo 7, verso 38, Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. É do meu interior, não é do que eu faço. É do meu interior. A nossa vida precisa ser a maior ferramenta da pregação do Evangelho. A sua vida prega. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vida prega. Uau. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Você que entrou de paraquedas aqui nesse estudo, você precisa ouvir o da semana passada para entender o de hoje, ok? Deus não te trouxe aqui em vão hoje. Você não parou aqui nessa live, nesse estudo para as mulheres, em vão, tá bom? As lives, gente, todos os estudos, eles ficam gravados. Todos os estudos ficam gravados, tá bom? Esse estudo é continuação do estudo da semana passada, na qual nós estudamos sobre a vida de Barnabé. Beleza? Você não caiu aqui do nada.
Então volte, depois tira um tempo, assista o da semana passada para você dar continuidade de hoje. Amém? Glória a Deus, vamos orar para que você tenha aí um dia abençoado. E eu também aqui tenha o meu dia abençoado. Amém? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de sermos ministradas com a tua palavra. Paizinho querido, nós queremos ser uma ferramenta para louvor e glória e honra do teu nome. Espírito Santo de Deus, aquele que esquadrinha a nossa alma, o nosso coração, Senhor, os nossos sentimentos, Pai, em nome de Jesus. Visite, Deus querido, os cômodos mais profundos da nossa alma, Senhor. Paizinho querido, e aonde tiver um lugar que não é ocupado pelo Senhor, que a luz do teu Espírito possa alcançar agora. Retire, Senhor, de nós os ídolos da nossa alma. Retire, quebra os altares que nós levantamos, nas quais o Senhor não ocupa. Deus, o Senhor precisa ocupar o coração da nossa alma. Quantas mulheres que colocam filhos, maridos, trabalhos, ministérios, meu Deus, as vaidades deste mundo no lugar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas mensagens, esses estudos possam ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres, meu Deus. Que essa palavra, Senhor, que esses estudos, meu Deus, alcance corações, Senhor, fronteiras, ó Deus, que mulheres possam ser impactadas com a tua palavra, Senhor, porque nós não estamos aqui nos preparando, Senhor, para conquistar essa terra, nós estamos nos preparando para morar com o Senhor, para morar contigo, Deus. Deus, em nome de Jesus. Senhor, que existem tantos lugares onde os meus pés não estão indo, mas a minha voz está chegando. Que assim seja na vida das minhas irmãs. Que por onde elas passarem, Senhor, elas possam deixar rastros do seu bom perfume. Que possam deixar rastros do seu bom perfume. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser uma carta viva. Nós queremos ser a Bíblia que o mundo nunca leu, mas que quando eles olharem para as nossas vidas, eles possam ver. O Deus a quem servimos é o Deus a quem tememos. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. E que o Senhor possa nos usar, Senhor, poderosamente. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa o dia das minhas irmãs. O seu trabalho, Senhor, os seus compromissos. E que essa palavra possa gerar temor e sede pela tua presença. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, amém, amém? Então eu espero vocês terça-feira que vem, aqui às 8 horas da manhã. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.